Bom dia a todos a quem está nos assistindo online e aqui presencialmente. Então, bem-vindos às palestras. Antes de vocês lembrarem de preencher a lista de presença e que para receber o certificado precisa ter 75% de presença. Então, vamos dar início à nossa primeira palestra de hoje, com o mestre Rafael André da Silva, com a palestra intitulada Anexina 1 como novo alvo terapêutico para a retinopatia diabética. O Rafael é doutorando pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, desenvolvendo seu doutorado na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, EPM Unifesp. Ele é mestre pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, ICB-USP, e é graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário Padre Albino, Unifipa. E ele atua principalmente na área de neurociências, utilizando a retina como modelo, investigando novos alvos terapêuticos para a retinopatia diabética. Ele é membro afiliado da Brazilian Research Association in Ophthalmology. Bravo. Rafael, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Está funcionando? É um prazer estar aqui com vocês hoje, tanto pessoalmente como virtualmente. É a primeira vez que eu faço um tipo de palestra que seja híbrido e vai ser muito legal a gente poder conversar um pouquinho sobre algo que na pesquisa é muito pouco explorado, principalmente na pesquisa básica da oftalmologia. Então, como já foi apresentado, meu nome é Rafael e a gente vai conversar um pouquinho sobre uma proteína, que é a proteína anexina 1, e a gente vai falar também sobre o papel dela na retinopatia diabética. Eu não consigo ver vocês, obviamente, é um pouco estranho, mas vamos lá. Antes da gente começar a falar, eu vou introduzir o assunto falando de percepção visual. Então, eu não sei se vocês lembram dessa imagem, ela viralizou nas redes sociais. Então, nosso sistema visual ele nos permite determinar a textura. Então, a gente consegue ver aqui a manga desse vestido, consegue observar que existe uma textura existe uma textura, então, nesse vestido, então, nosso sistema visual, ele permite determinar algumas características, como cores e etc. E aí, o que aconteceu? Que os neurocientistas começaram a se perguntar por que algumas pessoas enxergavam de uma cor e outras pessoas enxergavam de outra. Isso, todo mundo achava que era uma coisa estabelecida na ciência, né? Mas essa diferença de como as pessoas enxergavam foi tão polêmica que levou os neurocientistas a determinar o que acontecia de fato que levava essa diferença das pessoas enxergarem as cores diferentemente. Então, algumas pessoas enxergavam, por exemplo, azul e preto, e outras branco e dourado. Então, eles começaram então a pensar qual que seria o fator que levava a essa mudança de diferenciação das cores, né? Então, os neurocientistas se debruçaram sobre esse assunto e tentaram achar algum fator que seria então determinante. E aí houve várias explorações, mas o que de fato acontecia é que geneticamente algumas pessoas podem ter algumas mutações relacionadas aos genes da visão, mas curiosamente estava mais relacionado com a vivência de cada pessoa. Então, por exemplo, pessoas que interpretam olhando esse vestido no sol, vai enxergar de uma cor. Pessoas que interpretam esse vestido na sombra, vai enxergar de outra cor. Então, isso está relacionado com a experiência de vida de cada indivíduo, né? Mas isso daqui é para a gente só contextualizar a importância da nossa visão, que é um sistema visual sensitivo, né, que ajuda então a gente perceber essas cores e texturas e formas e etc. Então, eu trouxe essa histologia do olho, onde a gente consegue observar que ele tem diversas estruturas. Então, o olho ele é um tecido que é muito difícil para estudar na histologia, porque a gente tem aqui o cristalino,
que é um composto extremamente rígido que facilita, então, rasgar esse tecido conforme a gente for fazer um corte histológico. Então, em animais, principalmente roedor, a gente tem o cristalino gigantesco aqui, então isso facilita com que haja o descolamento desse cristalino, que faz com que haja, então, o descolamento da retina. Mas eu vou passar aqui só por cima para vocês entenderem o que a gente tem aqui nessa imagem. Então, a gente consegue observar a córnea, que é a parte mais superficial do olho. A córnea é o que cobre, então, a cor dos nossos olhos, né, que são a íris. E a íris, ela fica, então, com essa capinha aqui, que é a córnea, que ela é transparente. E algumas pessoas se perguntam, né, nossa, mas a córnea é transparente, o que ela tem de diferente, né? A diferença é que ela tem um colágeno altamente organizado, que faz com que haja, então, essa característica transparente da córnea. E aí, como eu falei, aqui tem o cristalino, e aí nós temos aqui a esclera, que é essa parte branca que reveste o olho. A gente não vai entrar em detalhes dessas estruturas, mas para vocês saberem que existe todas essas estruturas no nosso olho. E aí a gente chega no fundo do olho e nós vamos ter então a retina. Então a retina é essa parte que recobre todo o fundo do olho e a gente vai poder explorar um pouquinho ao longo dessa conversa. Então, didaticamente, o olho ele pode ser dividido em 3 túnicas. A túnica córneo-escleral, que é essa que pega a córnea e a esclera, que é essa parte branca. E também nós temos a túnica vascular, ou úvea. Túnica vascular é justamente porque é uma túnica vascularizada, ela que dá suporte nutricional e de oxigênio para a córnea. Então, essa túnica aqui é essa túnica média, que fica aqui em rosinha, vocês podem observar. E aí, de fato, nós temos a retina, que fica nessa parte mais interna do olho, né? Então, nós temos 3 camadas, e a retina é essa camada amarela, que recobre todo o fundo do olho, e aqui nós temos o nervo óptico. Então, assim, só para a gente determinar essas características, para a gente se localizar aonde se encontra a retina. Então, vamos imaginar aqui que a luz incide nesse sistema visual, atravessa a córnea, o cristalino, o rumor vítreo, que é basicamente uma gelatina que tem aqui nesse espaço, que vai atingir então a retina. E a retina aqui nessa imagem, ela está representada de cor vermelha. E aqui destacado nós temos a fóvea, aonde tem mais fotorreceptores, que são aquelas células que vão fazer a fototransdução. Então, o que é a fototransdução? É quando a gente recebe esse estímulo luminoso e ele vai ser convertido por esses neurônios diferenciados, que são os fotorreceptores, que vão converter, então, esse estímulo luminoso em estímulo químico, que depois vai refletir lá no nosso encéfalo, que vai traduzir isso em imagem, né? E aí algumas pessoas se perguntam para mim, mas você fala que trabalha com neurociência. Gente, retina é sistema nervoso central, né? Lembrando, só fazendo adendo, porque as pessoas falam, mas retina como modelo de neurociência, sim. A gente tem o quê? Neurônios diferenciados, especializados, que fazem essa função de converter esse estímulo luminoso em estímulo químico. E isso é tão real que quando as pessoas começaram a estudar os neurônios, Ramon e Cajal, né, que é uma pessoa só, o Ramon e Cajal, né, o que é o sobrenome dele, é um espanhol que ele desenhava todos os neurônios da retina. Então ele via que tinha diferentes tipos de neurônios, então neurônios que fazem comunicação bidirecional, neurônios que fazem comunicação horizontal e algumas células diferenciadas aqui nessa região, algumas que tinham uma característica mais estrelada, enfim. Então o Cajal, ele que começou a caracterizar os neurônios e foi a partir da retina, que é um sistema do sistema nervoso central, que é menos complexo que o encéfalo, obviamente, né? Então, o Cajal, né, o Ramon, ele é o pai da neurociência, então ele utilizava a retina como modelo da neurociência. Então, só para contextualizar essa importância, né, da retina na descoberta das funções, principalmente da comunicação neuronal, que foi determinada, então, por Cajal. E aí a retina, num corte histológico, a gente consegue observar que tem várias camadas, né? Olha,
Então, tem camadas que têm fibras, camada que tem corpo de célula, e etc, etc, etc. No total, são 10 camadas, são muita camada. Isso aqui é mais que um Big Mac, é muito recheio, muita camada, enfim. Então, né, começando aqui, vamos imaginar que aqui está o vítreo, tá? Então, aqui está a córnea, e aí a luz está incidindo aqui na retina. Então, veja que os fotorreceptores ficam aqui no fundo da retina. Então, esse estímulo luminoso tem que atravessar toda a retina para conseguir atingir aqui os fotorreceptores que vão fazer essa fototransdução. Eu vou falar rapidamente aqui dessas camadas, só para a gente se localizar, né? Então, nós temos aqui a camada de fibra nervosa, que é proveniente, essas fibras, das células ganglionares. Então, aqui é a camada de células ganglionares, que são essas que vão projetar e formar fibras nervosas que vão formar o nervo óptico aqui nessa região. E aí, logo em cima, nós temos uma camada que é chamada de camada plexiforme interna. Então, as camadas plexiforme é onde acontece a sinapse dos neurônios. Então, vamos pensar que aqui, ó, na camada nuclear interna, ó, tem muito corpo celular. Isso é, então, aqui as células bipolares, que faz aquela comunicação de forma bipolar, as células horizontais e a célula de Miller, que compõem esse corpo de vários tipos de células aqui nessa região. Então, tem vários tipos de células neuronais e não neuronais, a gente vai falar uma delas, que é a célula de Miller. Aí, mais depois, a gente tem aqui a camada plexiforme externa e depois a camada nuclear externa. Aqui é a camada, então, dos fotorreceptores, que são aquelas células especializadas que vão fazer a fototransdução. E aqui é a camada onde a gente tem uma extensão dos fotorreceptores, que a gente vai chamar de camada externa de fotorreceptor. E aqui, por fim, a gente tem o epitélio. Então, assim como a pele, a retina também tem o seu epitélio, e a gente chama de epitélio pigmentar da retina, certo? Então, só para mostrar a diversidade de camadas, e aqui nessa outra imagem a gente vai falar da diversidade de células que compõem a retina. Então, a retina ela é extremamente complexa, né? Assim como qualquer tecido, né, que tem alguns tipos celulares e algumas funções que são dadas a esse tipo de célula. Então, para facilitar, vamos pensar aqui, né, o vítreo novamente. Então, aqui vamos imaginar que a luz está incidindo pela córnea, né? Então, vai atravessar o vítreo, o rumor aquoso, né, o cristalino, como eu havia dito, e aí vai atravessar a retina. E aqui nós temos algumas células que estão destacadas em cinza. Então, nós temos a célula bipolar, novamente, a célula mácrina, que são neurônios também. Então, os cónios e os fotorreceptores. Então, nós temos aqui em cinza as células neuronais da retina. Mas, além disso, nós temos as células não neuronais. E as células não neuronais são aquelas que a gente chama de células da glia. Ou então, células de suporte. Então, eu acredito que vocês lembram que lá no encéfalo a gente tem o astrócito, né, que dá suporte para os neurônios. E aqui nós também temos esse astrócito, que está destacado aqui em azul. Desculpa, em verde. Então, o astrócito, ele dá esse suporte nutricional e bioquímico para os neurônios. E nós temos a microglia. A microglia é aquele macrófago diferenciado que no sistema nervoso a gente vai chamar de microglia, né? Assim como no fígado, o macrófago recebe outro nome, e etc. Então, essa microglia tem a função de limpar e de manter a homeostase, né, imunológica desse microambiente. E aí, nós temos uma célula gigantesca aqui, ó, destacada em alaranjado, que é a célula de Miller. A célula de Miller, eu vou ter que puxar a sardinha porque é meu instrumento de estudo. Então, a célula de Miller ela tem muitas funções. Assim como a microglia, a célula de Miller é importantíssima para responder a estímulos patógenos, micro-organismos e etc. E também para responder a uma diferença de homeostase de íons, por exemplo, de neurotransmissores e etc. Então, a célula de Miller, ela foi descoberta porque ela faz como se fosse uma fibra de óptica, né? Lembrando lá da internet.
e essa fibra de óptica conduz alguma coisa. E aqui, a célula de Miller conduz o estímulo luminoso para os fotoreceptores. A gente consegue ver que essas células ajudam, então, a trazer esse estímulo luminoso para converter em estímulo químico. Uma grande trazer. Né? Mas, além disso, ela consegue fazer suporte estrutural. Imagina a célula de milho como se ela fosse uma árvore ali no fundo. Ela dá suporte estrutural, ajudando então na manutenção desse microambiente. E aí o que acontece é o seguinte, né? A gente viu que a retina é extremamente organizada, ela é muito rigidamente organizada e tem esses diferentes tipos de células. E aí no diabetes, né, acontece uma modificação nesse microambiente da retina, que vai causar basicamente um estrago. Esse estrago, ele acontece então cardiopatia e inclui também a retinopatia. Por isso que é uma doença causada pelo diabetes que vai causar então uma degeneração da retina. Então, antigamente as pessoas falavam que a retinopatia era uma doença microvascular. Então, lembrando que essa alta intensidade de glicose no sangue pode lesionar os vasos sanguíneos, porque vai causar uma distensão desses vasos, um afrouxamento desse endotélio que vai fazer com que extravase sangue, porque a gente vai ter então uma dissociação das células do endotélio, e aí quando a gente tem essa destruição do endotélio, vai extravasar um conteúdo, e no caso vai extravasar sangue. Aí você imagina extravasando sangue na retina fora do vaso sanguíneo. Vai levar a uma inflamação isso, né? Então, no contexto geral, a retinopatia diabética era conhecida como uma doença microvascular, porque degrada ou degenera os vasos da retina. Mas hoje é considerada uma doença neurodegenerativa. Por que neurodegenerativa? Então, vocês lembram que eu falei que tem várias camadas na retina, né? Olha, aqui a gente tem uma retina de um camundongo, que a gente consegue observar aqui as células ganglionares, que é essa única linha. Em humano, a gente tem uma camada bem espessa de células ganglionares. Aqui em camundongo, em roedor, nós temos uma única camada, e aí essa camada é bem organizada. Nós temos aqui essa sequência de células ganglionares que vão formar o nervo óptico que vai levar a informação para o encéfalo. E quando nós temos, então, uma retinopatia diabética, nós conseguimos induzir isso em animal, nós temos aqui a perda dessas células ganglionares. Então, a gente consegue observar esse espaçamento dessas células e também a falta dela nessa região. Então, aqui é o animal que está diabético e aqui é o animal controle, certo? E, além disso, a gente consegue observar que uma desorganização, mesmo que seja aqui sucinta, dessas camadas onde tem a célula de Miller, as células bipolares, as células amácrinas e etc. E aí, você lembra que eu falei que a doença de retinopatia diabética era conhecida como uma doença microvascular, né? Então, causa microaneurisma, uma degeneração dos vasos sanguíneos. Então, nós temos aqui um animal controle e aí induzido diabetes, 4, 6 e 8 semanas. Então, ao longo do tempo, nós observamos que a retina, que é uma técnica que a gente consegue observar a retina completa, e aqui nós estamos enxergando os vasos sanguíneos, por uma técnica bem específica, e nós conseguimos observar que falta de vasos sanguíneos, porque ocorreu então a degeneração, esse microaneurisma, principalmente na periferia da retina, certo? Então, a retinopatia diabética, a gente tem essa disfunção de várias coisas, né? De neurônios, da célula de Miller, dos vasos sanguíneos, etc. Então, a hiperglicemia, eu fiz esse esquema para facilitar
e resumir essa ideia. Então, nós temos aqui a hiperglicemia, que é basicamente o diabetes, e nós temos então uma alteração desse microambiente. E aí, essa alteração vai levar a uma disfunção neuronal, que a gente viu a perda de neurônio, a inflamação, que a gente vai poder observar, e na verdade, que é o objeto de estudo do meu trabalho, e a disfunção vascular, que não ficou destacada aqui em caixinha. Mas, além disso, nesse microambiente alterado, nós temos a ativação da célula de Miller. Então, a célula de Miller está lá dando suporte estrutural para os neurônios, certo? E aí, quando está em diabetes, né, uma retinopatia diabética, nós temos essa célula de Miller ativada, que vai liberar citocinas pró-inflamatórias. E, além disso, ela vai liberar fator o fator angiogênico, né, que é o fator de crescimento endotelial vascular, que vai fazer com que haja, então, um aumento da vascularização. Só que essa vascularização está tão intensa que ela não vai ser uma vascularização correta. E isso vai causar uma piora do quadro. Então, não adianta ter o fator de crescimento vascular para consertar esse microaneurisma, não vai ser correto, porque a gente está tendo uma disfunção contínua desse sistema vascular. E aí, o que acontece é o seguinte, a célula de Miller, ela entra em gliose. O que é a gliose? Eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas é basicamente uma célula que ela tem os filamentos intermediários, que são a quitina, miosina, vimentina, e nós temos a proteína fibrilar ácida glial. Então, a gente sabe que as células têm os filamentos intermediários que dão suporte de estrutura para a célula, para ela poder desempenhar a sua função, ou seja, estrutural, para ela poder manter a sua organização, ou seja, funcional. Então, essa gliose da retina é caracterizada por um aumento de GFAP, que é a proteína fibrilar ácida glial, que faz essa ativação da célula de Miller e que ativa, então, essa célula a produzir citocinas inflamatórias, VEGF, e também leva a um estresse oxidativo de oxigênio, que vai mexer com as mitocôndrias dessa célula, então vai causar uma desregulação assim intensa em todos os tipos de vertentes celulares, né? Então, levando em consideração que a gente tem essa disfunção que pode levar à cegueira desses indivíduos, então, vocês que estão aí assistindo, né, virtualmente, vocês, alguém da família tem diabetes? Algum conhecido tem diabetes? Então, infelizmente, 40% desses indivíduos que têm diabetes, seja do tipo 1 ou do tipo 2, vai desenvolver retinopatia diabética. Então, é algo extremamente sério, que tem que fazer acompanhamento com o oftalmologista, para observar se existe a tendência de desenvolver a retinopatia diabética. Então, pensando nos indivíduos que sofrem com essa doença, a gente destaca uma proteína que ela tem um papel muito resolutivo de inflamação. Porque a gente viu que a célula de Miller, quando está em hiperglicemia, ela vai ser ativada e vai produzir citocinas pró-inflamatórias. Deixa eu só olhar aqui a hora que eu acabo falando demais. Mas, enfim, então essas citocinas pró-inflamatórias vai causar uma inflamação nesse microambiente. E aí a gente está tentando resolver essa situação que é muito séria, que pode levar à perda da visão. Como a gente viu, tem perda de neurônio, que é o que leva a informação visual, né, a informação química para o encéfalo. E aí a gente destaca a proteína anexina 1. A proteínas anexinas é de uma família de muitas proteínas, é uma família de proteínas, e elas são uma família de 12 proteínas. Elas têm papéis muito importantes no sistema visual, principalmente na vascularização e inflamação. Hoje em dia, a gente não sabe muito bem, em uma condição normal, o que a anexina faz. A gente sabe que animais nocaute dessa proteína anexina não desenvolvem nenhuma patologia. Isso já é uma coisa boa. Mas também a gente sabe que durante a patologia, a falta de anexina pode piorar o quadro de algumas doenças oftalmológicas. Então, a proteína anexina, aqui, né, de uma forma tridimensional, nós conseguimos olhar as hélices, né, dessa proteína, que é mais uma demonstração molecular
E a gente tem, nessa proteína anexina, uma região C-terminal que é muito importante. E nessa região C-terminal foi extraído, caracterizado um peptídeo, que é o AC226, ou seja, 26 resíduos acetilados da anexina tem uma característica de anti-inflamação. Então, hoje a gente conhece tanto a anexina que a gente já sabe qual que é a região dela que confere essa característica anti-inflamatória. E é isso que a gente faz. A gente tem um tratamento farmacológico para tratar algumas doenças inflamatórias, não só do sistema visual, mas como doenças no geral. Então, recentemente, a gente publicou um artigo de revisão. Pela primeira vez, a gente definiu que existia um papel da anexina. Então, a gente fez uma revisão da literatura, foi publicado em uma revista muito importante, Drug Discovery Today. Então, essa revista, ela traz alguns aspectos de novas drogas terapêuticas. Então, a anexina, ela foi colocada como uma nova perspectiva de terapia. Por quê? Porque, principalmente no sistema visual, aqui em condições patológicas, algumas anexinas eram importantes, por exemplo, para a lesão da córnea, que é essa parte superior, na conjuntivite alérgica e autoimune, aqui na conjuntiva, a uveíte autoimune, que é uma condição que pega toda a úvea, uma inflamação na úvea, retinocoroidite causada por toxoplasma, e também doenças vasculares e doença macular relacionada à idade. E glaucoma também. Então, vejo tanto de doença que as anexinas já foram postuladas como um papel importantíssimo para melhorar essa condição inflamatória. E aí a gente pensa, né? Tudo bem, numa condição patológica, a anexina é importante, mas em uma condição normal. A gente sabe que algumas anexinas foram exploradas e elas estão na córnea, por exemplo, na úvea e na retina. Mas qual que é a função delas? A gente não sabe ainda, numa condição normal. E isso é o que mais intriga, né? Se a proteína está lá, algum papel ela tem, né? E isso é muito importante descobrir qual que é a função, principalmente numa condição normal. Porque quando a gente sabe qual que é a função numa condição normal, a gente consegue extrapolar para uma condição patológica, certo? E aí, o meu trabalho, né, de doutorado, ele envolve, então, essa proteína anexina e essa retinopatia diabética que eu comentei com vocês, que vai causar degeneração da retina, microaneurisma e etc. Então, quando a gente tenta entender o papel de uma proteína, a gente tem alguns sistemas que a gente pode brincar. E nesse sistema, né, de brincar, né, gente? A gente está fazendo ciência, mas para a gente manipular e saber o papel dessas proteínas, nós temos animais que são nocautes para essa proteína. Então, esse animal ele não tem o gene da proteína anexina 1. Então, como consequência, a gente não vai ter essa proteína sendo traduzida, certo? Então, a deficiência dessa proteína anexina é o que a gente está estudando e qual que é o papel da falta da anexina na retinopatia diabética. Então, para esse modelo de retinopatia diabética, nós temos aqui animais que a gente chama de sham ou controle, que são animais que a gente não vai fazer nada. Então, nós temos animais WT, Wild-type, que são os selvagens, que são aqueles que têm o gene da anexina, e os animais que não têm o gene da anexina, são os animais nocauteados, depletados. E aí a gente tem um outro grupo que é induzido à retinopatia diabética. Veja que a retinopatia diabética ela demora muito tempo para desenvolver, ela demora 90 dias para desenvolver. Então é um modelo longo, né, que ao longo do tempo essa condição ela vai piorando e a gente está tentando entender o que acontece nesse animal deficiente. E aí depois, como proposta terapêutica, a gente propondo tratar esses animais com aquele peptídeo lá que eu falei para vocês, que é anti-inflamatório. Essa história talvez mude, porque a gente descobriu algo que a gente não esperava nessa pesquisa. E aí eu vou falar rapidamente de algumas metodologias que a gente faz no nosso laboratório, porque vocês, como
alunos de graduação, talvez tenha interesse, né, em fazer pesquisa, e vocês podem ter, então, contato com algumas metodologias que eu vou falar aqui. Então, por exemplo, do sangue desses animais, a gente pode fazer multiplex, que é uma técnica que consegue, então, detectar citocinas pró ou anti-inflamatórias. A citometria de fluxo desse sangue, a gente consegue detectar algumas células específicas do sistema imune, para a gente observar se o tratamento está modulando isso. E na retina a gente trabalha, né, nesse departamento que é de morfologia e genética, a gente trabalha bastante com morfologia, com o famoso HE, com a microscopia eletrônica de transmissão, e a gente consegue então observar, por exemplo, as camadas da retina, que é aquelas camadas que eu mostrei para vocês, né? Então a gente consegue medir isso e contar também as células ganglionares para ver se está degenerando ou não. E além disso, a partir dessa retina, a gente consegue dissecar ela, tirar lá do copinho, do fundo do olho, e fazer um Western blot para analisar proteínas, né? A técnica de Western blot, então é uma técnica que eu não sei se foi discutida aqui, mas é uma técnica que nós conseguimos detectar proteínas específicas para ver como que ela está sendo modulada nessas condições experimentais. E aqui, além disso, de usar esses animais nocaute, esses animais doentes, né, com retinopatia diabética, nós utilizamos a célula de Miller humana. Então, lembra que eu falei que a célula de Miller é muito importante para responder a essa inflamação e essa condição patológica. Então, essa imagem aqui eu fiz durante o meu mestrado, e é aqui marcado em verde, nós temos a glutamina sintetase, que é um marcador específico de célula de Miller, que é uma enzima glutamina sintetase que converte glutamato em glutamina. E aí vai liberar para os fotorreceptores e neurônios poderem utilizar. Então aqui é uma micrografia, né, de imunofluorescência, destacando as células de Miller. E é uma célula de Miller humana. Isso que é interessante para a gente poder chegar um pouquinho mais perto de uma realidade, né? Então, para mimetizar esse diabetes nessas células, a gente expõe as células a uma alta concentração de glicose durante alguns períodos, 24, 48, 72 horas, e a gente tem alguns tratamentos. Então, ou a gente trata com peptídeo, ou a gente bloqueia o receptor da anexina, que são os FPRs, ou então a gente superexpressa, a gente usa um vetor, a gente transfecta na célula e superexpressa a anexina para ver o que acontece, porque a gente tem um animal nocaute, né? E se a gente colocar mais gene e colocar mais proteína, o que acontece? Ou então a gente pode nocautear essas células com RNA de interferência. E aí definir qual que é o papel da anexina de fato nessa condição. E aí tem alguns ensaios que a gente pode realizar, a proliferação, né, celular por MTT, que pode ser confirmada, não está aqui por citometria de fluxo, o Western blot, novamente, citometria de fluxo e o multiplex a partir ou do homogenato de célula ou do sobrenadante dessas células. E aí eu vou falar rapidamente alguns resultados interessantes para vocês. Eu tenho quanto tempo? Então eu vou só mostrar algumas coisas interessantes que a gente descobriu, que de fato foi assim, de início foi um choque, porque a gente esperava uma coisa, mas isso é ciência. Ver o que a gente não espera, porque a gente tem esse pensamento de, nós temos uma hipótese e ela vai ser comprovada. Nem sempre. Pode ser refutada. Isso que é legal na ciência. Então, a gente foi primeiro medir a anexina no Western blot. Então, a gente tem os animais, controles aqui. A gente vê que nem expressa anexina. Tem nada. Retina não tem nada. Tem órgãos que super expressam a anexina. Aí, quando tem a retinopatia diabética, a gente vê um pouquinho, uma poeirinha. E aí a gente viu o receptor da proteína anexina. Então, a gente vê que o controle não tem quase nada e que aumenta também nos animais diabéticos. E aí a gente fez aqui algumas análises de transcriptoma que confirma isso que a gente observou. E a gente também olhou em humano. Então, a partir de expressão gênica em retina em humano, a gente viu que conforme o grau de desenvolvimento da retinopatia, a gente tem algumas fases de desenvolvimento, quanto pior é a condição, maior é a expressão dessa proteína anexina. Isso também de acordo com a fase da doença e também de acordo com o score da doença,
aqui mostrado que o pior score, a gente tem uma superexpressão dessa proteína anexina. E aí a gente foi ver, então a gente começou a comparar esses animais nocautes e animais selvagens. Então, por exemplo, aqui nós temos o WT, que é o A-type, que tem anexina, e aqui o que não tem anexina. A gente viu que o animal que tem a retinopatia diabética tem uma perda de glutamina sintetase, que é muito importante para essa célula. Mas que o animal com retinopatia diabética que não tem anexina, a gente tem um aumento de glutamina sintetase. E isso a gente não esperava, porque a gente esperava que ia piorar a condição. Né? Então, a gente conseguiu ver aqui que o marcador de caspase também está aumentado aqui nesse animal com retinopatia diabética. Caspase é um marcador de apoptose muito importante. Então, essa perda de glutamina sintetase pode estar relacionado, por exemplo, com a morte celular, porque tem mais células morrendo. Então, tem menos célula, tem menos glutamina sintetase. Tá? E aí o VGF, que é aquele fator de crescimento endotelial vascular, a gente viu que tem uma superexpressão nesses animais que têm a retinopatia diabética selvagem, e nesses animais que não têm anexina, a gente não tem uma mudança desse perfil. Então, tipo, não faz diferença não ter anexina. Mas o que é mais interessante, né, dentro desses resultados que a gente tem obtido, né? Então, lembra que eu falei que o GFAP é um filamento intermediário muito importante para gliose da retina. E isso leva à ativação dela, da célula de Miller, que vai causar uma inflamação nesse microambiente. E aí, nós temos aqui, então, os animais WT, que é o selvagem, que tem anexina. Então, a gente viu que nos diabéticos, nós temos uma superexpressão dessa gliose, né, desse GFAP. E aí, no animal diabético que não tem anexina, a gente, não, na verdade, não tem nenhuma mudança ali significativa. Então, a gente mostrou isso, né, que nos animais selvagens nós temos uma superexpressão, mas em comparação ao animal que não tem anexina, tem uma redução dessa gliose. E aí, o que eu falei? Vamos observar na histologia, fazer uma imunistoquímica, vamos ver onde que está essa gliose. E pela primeira vez a gente documentou que a gliose ela está preferencialmente na retina periférica da retina. Na retina periférica, nesses animais diabéticos, tanto no selvagem quanto também no que não tem anexina. Embora a gente não tenha essa mudança de perfil, a gente viu que existe uma gliose que ela está preferencialmente na periferia. Em humano, a gente confirmou que aqui, ó, a gente tem a periferia e aqui a mácula, que é a região central da retina. Então, esse GFAP, essa proteína fibrilar ácida glial, está preferencialmente em humano, expresso também na periferia. Aí a gente fez umas análises de bioinformática, a gente viu que a anexina super se correlaciona com esse GFAP, ou seja, ela tem uma tendência gigantesca de ser regulada. A gente está tentando descobrir como. E aí a gente viu que na inflamação, a gente fez uma citometria aqui dos animais nocautes e selvagens. Eu vou mostrar algo que é bem objetivo para vocês só entenderem. Então, ó, nós temos aqui em azul mais escuro o animal com retinopatia diabética e sem anexina. Veja que nós temos aqui uma redução desse linfócito em comparação ao animal que tem anexina. Então, assim como em neutrófilo, nós temos também uma redução nesses animais que não têm anexina. Aí vocês vão me perguntar, Rafael, mas a anexina não é anti-inflamatória? No TE, ela não ia piorar a situação? Mas aí a gente está olhando na periferia. E o que a gente sabe? A gente sabe que esses animais nocaute de anexina, a gente tem maior infiltrado inflamatório nos órgãos. E o que a gente foi olhar para confirmar? A gente olhou o rim, o baço e o fígado. A gente viu que tem uma inflamação gigantesca, mas não na periferia, tem no órgão. E é o que a gente vai tentar demonstrar ao longo desse doutorado. E a gente viu que algumas vias de sinalizações são altamente desreguladas, principalmente nos animais que não têm anexina. Então, PJUNC, que é uma via relacionada à inflamação e apoptose, né, está desregulada, principalmente nesses animais nocautes. E é isso, né? Resumindo a história,
eu coloquei essa imagem, né, que foi obtida de microscopia eletrônica, microscopia de fluorescência, mostrando a célula de Miller aqui com o seu pezinho, numa membrana que limita o vítreo da retina. Então aqui é o pezinho da célula de Miller e a célula de Miller pegando toda a extensão da retina para vocês verem o tamanho dessa célula e como ela se distribui nessa retina. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Alguma pergunta? Obrigada, essa palestra foi de muito aprendizado para todos nós aqui no online, aqui presencial. Pessoal aqui do presencial, no online também ninguém se manifestou no chat com perguntas. Então é isso, muito obrigada, Rafael. Pessoal, quem tiver interesse de conhecer mais da linha de pesquisa do laboratório, estamos de portas abertas para vocês conhecerem, tá bom? Obrigado pela atenção e um ótimo dia.